Bem, muito bem, então hoje é terça-feira e é dia de nós temos esta rubrica chamada Clube Executivo. Esta rubrica é dedicada a toda a gente, mas mais em particular a todo empresário, homem e mulher de negócios, ou aquele que quer vir a ser, ou então aquele que trabalha, seja onde for, e diz: eu quero aprender sobre gestão para que eu possa ser até promovido. Exatamente. Então, é para isso que existe esta rubrica. E hoje vou começar por ensinar, e não esqueça que no site do Basta Querer tem muita coisa sobre lições sobre gestão, controlar o tempo, enfim, para empresários. Muito bem. Então hoje vou começar por ensinar ao de leve como multiplicar o seu negócio. Como fazer crescer o seu negócio. É isso que você quer? Claro que sim. Como aumentar a sua capacidade de venda. Como multiplicar o tamanho da sua empresa. Como fazer com que o seu negócio renda mais lucro. Tudo isso é a mesma coisa. É isso que você quer. Então, primeiro de tudo, deixa-eu dizer que há vários ingredientes, que não há apenas um, mas você não vai conseguir crescer para além de um certo limite se você o faz tudo. Sabe aquele dono de um cafezinho que ele acorda de manhã, vai à praça comprar, não sei o que ele compra, sei lá, se calhar ele faz um almocinho com batatas fritas e qualquer coisa, então ele vai à praça comprar isso. Depois, antes do almoço, ele e a mulher fazem a comida, a mulher está lá na cozinha. E depois ele serve à mesa, e depois ele cobra na caixa o dinheiro, depois ele dá o troco, depois ele limpa tudo, e depois à tarde continua com o cliente. Depois dorme a correr e amanhã vira disto a comer. Então ele pode ser crente e diz: oh Deus, multiplica, mas multiplica o quê se não há nada para multiplicar? Então, o que é que você pode fazer? É pensar em alargar a tenda, em aumentar através de outras pessoas. Qual é o nosso exemplo? Jesus Cristo. Quando tudo estava a correr muito bem aqui, com milagres e maravilhas, ai que bom, Jesus diz: bem, é hora de eu me ir embora, que é melhor que eu me vá embora. É melhor, não, agora está bom, as pessoas estão-se a converter, há sinais e maravilhas, não. Agora são vocês que têm que fazer o meu trabalho. Então, para você que é empresário crescer, é imperativo, não há como você não ter alguém que o ajude, extra. Em termos da igreja, muitos de vocês são da igreja, ouvem-me sempre falar de fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar aquilo que eu sei, ou que os bispos sabem, para termos mais músicos, intercessores, diáconos, líderes, grupos familiares, crescemos através dos outros. Sempre o modelo é Jesus. A ver? Jesus foi-se embora, o seu movimento foi perseguido como mais nenhum foi, e não para de crescer. Porquê? Porque é o sistema de Deus. Então, você tem que pensar que precisa de ter quem o ajude. E como é que você delega tarefas? Não é abandonar. Você, por exemplo, é dono de um restaurante. Então, quer que alguém vá servir às mesas. Você tem que dizer a essa pessoa como é que você quer. Tem que minimamente treiná-lo, dizer qual é a sua visão, qual é o seu alvo, qual é, etc. Está a ver? Você tem que treinar. Claro, isso é uma coisa muito simples, mas tem que ser. Você pode dizer: não, eu quero aqui toda a gente bem barbeada, não quero cá cabeludos, maltrapilhos, quero toda a gente aqui com um avental bonito. Ou será você que vai dizer? Você que é o patrão. Está a ver? Você tem que fazer isso. Ah, mas eu fiz isso e depois fui enganado. Bem, Jesus também foi enganado. O Judas enganou Jesus e depois vira o disco e vamos em frente. É um risco que você tem que correr, mas se você não corre risco, você fica aí, que nem a lesma. Não sai daí. E não é isso que você quer. Então você tem que pensar em
fazer discípulos, delegar. Tem que aprender a ensinar, ou seja, ensinar até que vê que a pessoa sabe, então deixa esse trabalho por conta dessa pessoa e você está mais liberto de fazer outros trabalhos. Até que você pode ter um cafezinho pequeno, tem alguém que toma conta da cozinha e por aí fora, até que você está liberto, está a ver tudo, controla, está liberto para abrir outro cafezinho. Aí você toma-lhe o gosto, arranja também mais empregados e vai e abre o terceiro cafezinho. Ah, mas alguém pode enganar, se calhar vão mesmo enganar, mas e depois? E depois você tem que aprender a defender-se. É só isso. Então, é isso aí. Agora, quando estamos a falar nisto, é importante cada empresário saber que há três coisas numa empresa que são igualmente importantes. É ter uma missão, ter uma visão e ter uma estratégia. É muito comum, eu quando viajo, ouvir empresários, até com sucesso já com uma pequena ou média empresa, misturar as coisas pensando que é tudo igual, mas não é. Uma missão o que é que é? Uma missão é algo que me move. Eu tenho uma missão. Vou dar um exemplo da igreja, é mais fácil. Eu, Jorge Tadeu, ou qualquer bispo da Maná, cada um de nós tem uma missão. Qual é a missão? É ganhar pessoas para Jesus e fazer deles discípulos, seguidores de Jesus. Essa é a grande missão. A ver? A visão é outra coisa. Como é que eu vou crescer? Eu não posso ficar estagnado. Eu quero crescer. Quero ir para este país, para aquele outro. Quero crescer. Visão tem a ver com alvos. Se eu não tiver um alvo, o meu povo perece por falta de alvos. Então o que é a estratégia? Estratégia é o modo como a gente tenta chegar aos alvos. Tenta e faz. Como é que a gente faz para chegar aos alvos? E, portanto, para atingir os objetivos, a visão. No nosso caso, nós temos grupos familiares, temos rádios, temos estações de televisão, temos campanhas, temos igrejas, temos livros, temos aconselhamento pastoral. Tudo isso são estratégias de como ajudar o próximo e como alcançar mais pessoas para Jesus. Mas a missão não é isso. A missão não é ter rádio. A ver? A missão não é vender livros. A missão não é ter aviões, ter carros, carrinhas. Não. Temos isso por acaso, porque precisamos disso para um fim, para alcançar os nossos objetivos, a nossa missão. Está a ver a diferença? Então, o que é que você tem que fazer? Você é empresário, você tem que pegar numa folha e escrever. Porque enquanto você não souber qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é a sua estratégia, você não sabe onde está. Aqui está. Você não sabe onde está. E para onde é que quer ir? Está a ver? Qual é a sua missão? É? Há pessoas que, por exemplo, uma pessoa pode ser dono, e conheço donos de restaurantes, que dizem, a minha missão é ganhar almas para Jesus e fazer discípulos. E qual é a tua visão? É ter mais restaurantes. E qual é a estratégia? É usar, por exemplo, os canais de televisão e pôr para a pessoa ouvir. Isso era tanta coisa. Está a ver? Eu conheço empresários crentes fantásticos na América que montaram uma empresa de aviação, aviões pequenos e médios, e eles têm negócio, claro, mas eles têm uma missão. A missão é ajudar o Evangelho. Então eles ajudam os pregadores. Eles vão com os aviões deles a custo mínimo, que é as gasolinas e coisas assim, vão para países onde é necessário ir evangelizar, etc. Então eles vão com esta missão. E o negócio que eles fazem é para suportar a visão. É a estratégia. Bem, e você tem que ter isso em mente. Você tem que saber isso. Escrever. Depois, outra coisa também é quando você emprega alguém, ou chama alguém para o ajudar, seja a tempo integral ou não, você tem que esclarecer muito bem a essas pessoas quais são os cargos e as funções deles.
Ou seja, o título e o que é suposto eles fazerem. Porque isso é básico numa gestão de uma empresa. Um dos grandes problemas das empresas surge aqui. Ninguém sabe bem o que é suposto fazer, então pisam-se uns aos outros, etc. É o caso dos governos. Por exemplo, em Portugal, a maior parte dos governantes, porque vêm dos jovens, dos Jotas, chamados Jotas, que vêm das universidades, que já sabem que não precisam de trabalhar e podem ser preguiçosos, eles não sabem nada da vida. Então eles não sabem nem sequer qual é o cargo e função que eles estão a desempenhar. Eu sou secretário de Estado, não sei de quê, e ele não sabe nada disso, nem sabe a Constituição, não sabe a regra, não sabe nada. E, portanto, Portugal todo fica à deriva. Ninguém sabe o que é que está a fazer. Está a ver? É assim. Então imagine numa empresa. Numa empresa está bem definido. Tem cargos e funções. Quando nós começámos a Igreja Maná, eu reparei, eu não sabia isto, fui estudar gestão, e vi, este era um dos motivos onde o diabo entrava, usava as pessoas para fazer guerras e contendas, cada um achava que é assim que se faz, o outro achava que era assim. Não, então eu estabeleci padrões. A pessoa vai ter um curso de diácono e depois vai ser liderar a intercessão, o louvor, ou seja o que for. E ele tem um manual de exatamente quem é que está acima dele e quem é que está debaixo da liderança dele. Quais são as funções dele e daí vai. Está tudo estabelecido. Está a ver? E por escrito. Isso arrasa com muita coisa do diabo. Muito bem. Agora, uma vez que estas coisas básicas estão mais ou menos... Eu estou a falar por alto, pois você tem que gostar mais. Vamos então agora falar o que é um alvo. Você tem que ter alvos na vida, já vimos, não é? Um alvo é um lugar para onde você quer chegar. É uma meta que você quer alcançar. É uma coisa que você quer ter, mas não tem ainda. Uma pessoa, por exemplo, quer ir passear, passar férias ali, na Argentina. Então, ele começa a poupar dinheiro e vai estudar, vai para onde custa o bilhete, vai para o hotel, sei lá. Então, ele tem um alvo. Que nas férias ele vai estar 2 semanas ali. Pode ser um empresário, tem um alvo, comprar uma máquina. Então agora, quando ele começar a caminhada para o alvo, começar a estratégia para chegar ao alvo, ele compra o bilhete, vai para o avião, etc, etc. Ele tem um alvo. Então ele tem que saber as etapas para chegar ao alvo. Ele tem que saber, o que é que eu disse há bocadinho, tem que saber quais são a estratégia. Como é que eu chego lá? Por exemplo, o empresário tem uma fábricazinha de sapatos. Então ele quer vender mais sapatos. Então, muitas vezes o problema é que ele fica ali concentrado nas máquinas e máquinas, sabe muitas máquinas, mas nunca pensou como é que vai vender a quem, vai vender o quê? Aquilo que você gosta ou que os clientes gostam. Esse é outro tema. Então você tem que pensar nisso. Tudo isso são estratégias. E o seu alvo não é ter máquina, o seu alvo é vender mais. Está a ver? Bem. Então, quando nós estamos a falar em alvos, nós devemos... há vários métodos que nos ajudam, não há só um, há vários. Cada um tem importância, é muito importante para uma certa coisa, outros são melhores para outra coisa, mas eu hoje quero falar de 2 sistemas. Né? O sistema chamado SMART, S-M-A-R-T, que quer dizer em inglês Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time-Bound. Ou seja, quando estamos a fazer um alvo, isso é o problema de muita gente, empresário. Você, para ter alvos, você tem que ser muito específico. Eu quero sapatos. Que tipo de sapatos? Homem ou mulher? É sapatos. Eu quero sapatos. De crianças ou de quê? Quer sapatos para quem? Qual é o seu público-alvo? Quando uma pessoa vai querer fazer publicidade numa estação de rádio ou televisão, que não é barato,
Eles perguntam logo, qual é o público-alvo que você quer atingir? Ah, não sei, Deus é que sabe. Aí então, pronto, vai perder dinheiro. Bem, tem que ser específico. Segundo, tem que ser mensurável. Você tem que ser capaz de medir os resultados, saber se estou a chegar lá, não estou, nunca mais saio daqui, não estou a levantar voo. Tem que ter coisas medíveis, tem que medir. Depois tem que ser atingível. Não é uma coisa tão grande que eu vou subir 10 degraus ao mesmo tempo. Aleluia! E agora recebo, por exemplo, 10 mil euros de vendas de qualquer coisa por mês e a partir de, estamos em março, a partir de julho eu quero receber, não é 10 mil, 110 mil. Aleluia! Isso não é atingível. Não é atingível, tem que ser progressivo. Tem que ser também relevante. Não é? Relevante tem muito que se diga, mas, por exemplo, você quer isso porque você gosta, porque a sua mãezinha gosta e você sabe se as pessoas querem. Hoje há muito cuidado com isso. Há muitas empresas que nascem por verificar que há muito procura deste ou daquele produto, desta ou daquela máquina. Então eles fabricam isso. Portanto, já sabem, vou ter muita venda. Agora a pessoa... Isso era o método há muito tempo, era assim. Aí eu acho que isto é muito bom, portanto... E depois, um alvo tem que ter sempre um limite no tempo. Porque senão a pessoa até fica desmotivada, já nem sabe a quantas anda. Vamos supor que você vai de carro daqui até ao Algarve, que é onde mora ali o bispo, e normalmente são 2 horas e meia. E você vai e distrai-se, barabá, e ao fim de 2 dias ainda está naquela coisa, vou vir ali, entro ali, tomo um café, passa-se um mês ainda chegou lá, e está a lutar para chegar ao alvo. Epá, parvoíce é essa? Há um ponto que você diz, este alvo não foi atingido. Ponto final, começa tudo novo. Foi tudo mal medido, foi tudo mal pensado, começa tudo novo, não é a andar ali a lutar por aquela coisa. Bem, depois tem outro tipo de análise que se chama SWOT. Em inglês é SWOT. É uma maneira de nós fazermos uma análise às decisões. Como é que fazemos decisões na vida? Como é que tomamos decisões? Fazendo análise SWOT. Em inglês, SWOT é S de strong, pontos fortes, weak, pontos fracos, opportunities é isso mesmo que quer dizer, oportunidades, e threats, com T, é perigos. Ou seja, você quando está numa empresa e vai investir numa máquina, vai investir num novo ramo, ou você não tem ainda empresa, vai começar de novo, ou você que vai querer mudar de ramo, sei lá. Você tem que fazer decisões. Então você devia fazer assim, num papel, fazer assim 2 riscos e tem 4 quadrantes. Um que é os pontos fortes desta decisão, os pontos fracos, as oportunidades e os perigos. Se você não consegue ver perigos, você já está em perigo. Então, é assim que a gente vê. E depois de você escrever, pensar, ponderar, quais são os pontos fortes de eu tomar esta decisão, de eu comprar esta máquina, de eu arrendar uma loja nova, de eu, será, está a ver, de eu ir viver para outro sítio para montar um negócio. Qual é o ponto forte? Ah, porque eu isto, por aquilo. Qual é o ponto fraco? Bem, eu não tenho as máquinas, eu não tenho isto. É pontos fracos. Quais são as oportunidades? Bem, convidar. Bem, agora há uma escassez. Bem, surgiu ali uma coisa e tal, uma porta aberta. Quais são os perigos? Você tem que saber quais são os perigos. E, portanto, depois você balança. E depois, como é crente, vai buscar a Deus a ver se Deus põe um sinal verde, um sentimento de veludo crescente, ou se põe um amarrotar, parece que a coisa não vai bem, cada vez que ora, não se sente confortável, não vá. Depois temos outra coisa que é muito importante. A mim demorou-me meses e depois, ao longo dos anos, fui aprimorando este princípio chamado princípio de Pareto. É um princípio que diz assim: 80% das tuas vendas vem
de 20% dos teus clientes. Ou seja, dito de outra maneira, 20% dos teus clientes é que te dão um rendimento grande. Os outros fazem-te perder tempo, perguntam-te muitas coisas, pedem amostras, dizem que amanhã que sei o quê, passam a vida a chatear-te, a telefonar, e tu gastas muito tempo com ele, estás tramado. Então, quando uma pessoa está numa empresa pequena, está a montar uma coisa, ele, enfim, devia saber que isso existe, mas à medida que ele vai crescendo, ele tem que tomar decisões cada vez com mais sabedoria baseada neste princípio. Por exemplo, a certa altura, eu dou o meu exemplo que eu conheço. Nós já tínhamos X de igrejas, tantas pessoas a tempo integral, tinha compromissos financeiros, como é óbvio, rendas e por aí fora. E então, como havia oportunidade de abrir novos trabalhos, também havia perigos, mas havia isso, a ver, e havia pontos fortes. Então eu disse assim, não, vou buscar a Deus e vou em frente. E agora? Agora eu tenho que fazer pastores, discípulos. Tenho que fazer líderes de grupos familiares, discípulos. Tenho que fazer líderes de grupos familiares, co-líderes, de música e de foco, porque senão eu não posso ir a todas. Eu não posso estar a pastorear uma igreja, mais outra, mais outra. Então, começamos a pensar que quando nós formos escolher alguém, a tempo integral ou não, para tomar conta de um departamento, para ser líder do grupo familiar, para ser pastor, seja o que for, a gente tem que olhar para os resultados da pessoa. Quais são os frutos dela? E ela diz aleluias muito fortes. Quando eu digo qualquer coisa na igreja, eu amém, glória a Deus. Foi assim que eu fiquei enganado. Quando eu estava a estudar estas coisas, faz muitos anos, porque eu não sabia nada de gestão, eu era engenheiro. E logo comecei a ver que eu precisava de aprender, porque eu não sabia gerir. Então, a certa altura, nós já tínhamos 900, 800, 700, 900 grupos familiares. Começou com 500, até antes. E eu já tinha escolhido líderes e co-líderes dos familiares, estávamos a crescer muito. E eu disse, agora vou pôr pessoas a tempo integral, em que cada pessoa a tempo integral vai pastorear, acho que era 80 a 100 grupos familiares. Mesmo trabalho. Pastorear os líderes. Já vai em 50, 60, 100 pessoas. E os co-líderes, e ver as coisas. Então, eu mais ou menos já sabia quem eram as pessoas. Eram 5 a 7 pessoas e eu escrevi. Mas, porque estava a estudar estas coisas, e bem, vou testar a minha aptidão para estes princípios que estou a estudar. Então, eu fui ver os resultados dessas pessoas. E fiquei chocado comigo próprio. Porque aquelas que eu tinha a certeza que eram pessoas fantásticas e davam muitos resultados, eram aqueles que não tinham resultados nenhuns. Eram aquilo que eu digo, molotovs. Sabes o que é o molotov? Isso? Anda cá. Eu agora, ultimamente, tenho ensinado algumas palavras à minha mulher. O que é um bolo molotov? É um bolo muito bom. Come-se da boca, parece uma grande coisa, mas é só do parte do ovo, que é o branco, né? Então fica... Põe na boca e desaparece logo. Então o irmão molotov o que era? Parece uma grande coisa, parece uma pessoa maravilhosa que sabe tudo, fala muito, mas no final não sobra nada. Está certo. O teu professor de português é bom. É, né? Então, eu fiquei chocado. Eu ia escolher metade deles assim, porque eles eram simpáticos, eram meus amigos e tal, não sei o quê. Mas os resultados, nada. Ao longo dos tempos, nunca ninguém se convertia, aquilo não crescia, e daí vai. E quando eu fui ver, bem, deixa-me ver quem são as pessoas, não é, que têm mais resultados. O número 1, o número 2, o número 3. Eu nem sabia que eles eram, até nem sabia que eles eram da igreja. A minha vergonha é a mesma verdade. Eu não sabia que eram da igreja. Então, aí está. Temos que olhar para os frutos e ver quem são as pessoas que são o topo 20% das pessoas que vão ajudar no 80% daquilo que é preciso fazer. Quem diz isso diz, por exemplo, uma das coisas que também a certa altura eu concluí é que eu não posso
ter mais resultados se eu for o faz tudo. Se eu parar de crescer, eu não vou ter mais resultado, não vou ter mais salvações. E eu sabia que Deus quer ter mais salvações. Sabia que a minha chamada é ter mais igrejas. Então eu tinha que fazer discípulos. Então, fazer discípulos, eu começo a fazer manuais e verifiquei, dá muito trabalho fazer o manual. Depois verifiquei, custa muito dinheiro. Depois verifiquei, precisava de máquinas. E quer dizer, quando eu fui somar, mas isso é muito caro, isto custa muito dinheiro. Então, qual foi a primeira reação? Não faço. Mas depois, como não faço, não cresço. Então eu comecei a pensar, espera lá, e o Pareto diz o quê? Eu tenho que investir 80% do meu tempo, do meu esforço e do meu dinheiro. Olha o que eu te estou a dizer. Eu tenho que investir 80% do meu tempo quer dizer da igreja, do meu tempo, do meu esforço e do dinheiro da igreja, no topo 20% dos assuntos mais importantes. Se demorou tempo e custou dinheiro fazer manuais, e pôr os manuais nos outros países, e montar computadores para treinar, e agora, como temos muitos países, tem que pôr... nós gastamos literalmente milhares de euros de internet dedicada para poder receber e transmitir e ter manuais e treinar pessoas. Nós treinamos milhares de pessoas. Nós devemos ter 30 e tal mil só assim de caras que nós treinamos todas as semanas. Então quer dizer que temos que investir em máquinas. Quer dizer que temos que investir em máquinas servers, que são de alta potência. Temos que investir em torres, não sei de quê, e daí vai uma lista que são milhares e milhares de euros. E quando eu começo, isso é muito dinheiro, mas não dá. Então, e os meus colaboradores perguntam-me lá, então, mas o apóstolo quer o quê? Nem eu quero tal e... Pois, mas isso custa dinheiro. Pois é, lá está. Tenho que gastar 80% do meu dinheiro, do meu esforço, do meu tempo, no topo 20% dos assuntos e das pessoas. Quais são as pessoas mais do topo importantes? São os meus bispos, os meus pastores, os diáconos por aí fora. Eu onde aprendi isto foi aqui, mas com quem? Com Jesus. É melhor que eu vá, é melhor que tu vás, Jesus, agora que está tão bom, tantos milagres, porque quando eu for, o Espírito Santo vem e vai ajudar a copiarem, serem como eu. E fareis discípulos. Multiplicamos-nos através dos outros. Uau! Posso ouvir um aleluia? Então agora vamos chamar aqui o time Curiacos e eles devem ter uma música que diz: fazei discípulos, olha na Lissuote, não esquece o Pareto. Temos essa? Não temos. Então porque é que a gente não canta essa que é muito bonita e diz: posso todas as coisas, Sr. Apóstolo. Eu posso todas as coisas, eu vou ser grande porque Deus é meu amigo. Vamos embora então. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coisa gira também que é. Sabe o que é que eu faço com os meus bichos? Chega aqui, Pedro, ele está assim mal vestido e tal, mas não faz mal, é ele mesmo. Pode tirar a máscara. O Pedro, quando eu o chamei para me ajudar, ele dizia que não sabe, que era muito difícil e tal. E eu, foi ou não foi? Admita lá. 100%. E eu expliquei-lhe, a coisa mais fácil é pregar, e você não acreditou. Porque não era para mim naquela altura, não era. Então, quando eu já estava entusiasmado com uma igreja... Já era fácil pregar. Já era fácil, e eu disse logo, eu vou agora fazer dele um bispo. É isso. Você... Na verdade, comecei logo como bispo. Foi como bispo. Sim. Mas dei-lhe uma Mas deu sinal. mais, sim. Eu disse, o tipo está até frutos, olhou-te. E você ficou muito contente. Alegre, muito alegre. Ficou nada. Nada. Então, e a pessoa disse, mas eu já estou muito ocupado, eu não tenho mais tempo. Não é assim que vocês dizem para mim? É. Diziam. Quer dizer, eu não sei o que é que os outros dizem. Sei o que É que eu igual. digo. É igual. Aposto, não posso, eu não tenho mais tempo. Como é que eu vou fazer? Eu digo, faça discípulos. Não é sempre o que eu digo. É verdade. E depois ele lá faz discípulos à medida, à conta e medida para duas regionais. Quando eu vejo que ele já está bem, dou-lhe a terceira regional, é ou não é? É verdade. E ele também, não posso. Dei-lhe mais um departamento. E a partir daí não disse mais nada. Mas estou a pensar em dizer... Não, eu é que não disse mais nada. Eu não digo que não posso. Mas é uma grande verdade, não é? É verdade, sim. Porque nós, para crescer, só podemos crescer através dos outros. Se eu quero dar... Se Deus quer dar mais coisas a mim, eu já sei que tenho que fazer discípulos. Está a ver? Eu apenas
Há discípulos que eu tenho, né? Que eu raramente vou lá visitar porque eles já sabem fazer a tarefa deles, eles próprios fazem discípulos. E há outros que estão nos primeiros passos e outros que dão, não dão, enfim. É isso aí. Pode sentar-se, Pedro. Vamos lá então, posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu tenho? Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece.